Glória a Deus. Deus abençoe o irmão Alain. Pela palavra, pelo hino, né? Pelos hinos da harpa. Louvados. A paz do Senhor, meus irmãos. Vai tudo bem com os irmãos? Amém? Hoje somos poucos, né? Por enquanto. Mas que bom que você está aqui. É um prazer poder estar mais uma vez anunciando a palavra e poder tê-los aqui comigo. Hoje estaremos ministrando sobre Filipe. Vamos conhecer o quinto apóstolo, possivelmente o líder desses próximos 4 apóstolos, né? Foram divididos de 3 grupos. O primeiro líder é Pedro, e agora nós temos Filipe, possivelmente o líder aí de Bartolomeu, Mateus e Tomé. Vamos orar? Pai celestial, Pai eterno, mais uma vez estamos em Tua presença santa. Queremos ouvir a Tua voz, queremos que o Senhor nos use como instrumento Teu nesta noite. Pai Santo, abençoa a Tua igreja, abençoa o Teu povo, aqueles que se dispuseram a vir à Tua casa, que saiam daqui cheio da Tua graça, renovado pela Tua vontade, pelo Teu poder, pelo Teu Espírito Santo, que haja em nós porção do Teu Espírito Santo para esta noite, para caminharmos, Senhor Jesus, até a próxima semana. Renova as forças, renova a família, abençoa a Tua igreja na terra. Seja louvado o Teu nome na minha vida, na vida desta igreja, na vida de cada um aqui presente, que possamos ter em mente adorar, glorificar o nome do Senhor. Nós Te louvamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Nós estamos no capítulo 3 do Evangelho segundo escreveu Marcos, e o versículo é o versículo 18, né? André e Filipe, e Bartolomeu, e Mateus, e Tomé, e Tiago, filho de Alfeu. André faz parte dos últimos 4, né, do primeiro grupo, e Filipe já inicia esse segundo grupo aí. Amém? Estamos ministrando sobre o livro de Marcos e falando, aproveitando, fazendo uma pausa para falar dos 12 apóstolos. Amém? Vamos iniciar, depois eu vou estar compartilhando, não compartilhei, devido ao assunto do grupo hoje ter girado em torno do falecimento da irmã Fátima, né, desde ontem, e do sepultamento, então eu não quis colocar, até coloquei alguma coisa lá, depois eu deletei. Amém? Mas depois eu vou estar compartilhando com os irmãos esses escritos. Então vamos iniciar aqui com o primeiro que diz assim: o chamado de Filipe. Na relação dos apóstolos, há pelo menos 3 que foram chamados e correram para convidar outros a conhecer Jesus. Quais são eles? Quem é que foi chamar alguém para poder conhecer Jesus além de Filipe? Nós temos o André e João, que estavam lá no Getsemane quando Jesus foi batizado, lá no Jordão, né? E quando Jesus foi batizado no Jordão, João diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Diz a palavra que 2 dos seus discípulos de João Batista, seguiram a Jesus e começaram a andar atrás de Jesus, e Jesus fala: o que vocês querem? E eles falam assim: mestre, já chama ele de Rabi, onde o Senhor se hospeda? E Jesus diz para eles: vem ver. E diz a palavra que já era mais ou menos 4 horas da tarde, diz que eles passaram aquele dia com ele, possivelmente só no outro dia eles foram embora. Então, saindo de lá, eles correram e chamaram os seus irmãos.
André chamou Pedro e João chamou Tiago. Amém? Então foram lá e chamaram seus irmãos. E nós temos aqui mais uma pessoa, como André, como João, que recebe a palavra do Evangelho e vão até Jesus, né? Ouve o Evangelho, creem em Jesus como Messias e depois vão chamar outras pessoas para estar com Jesus. Nós vimos também que o André ele tem esse ministério, né, de fazer o povo chegar até Jesus. E nós estamos percebendo que o próprio Filipe parece que também tem um pouco dessa característica de querer passar a palavra do Senhor para outros. Aí, continuando aqui, André chamou Pedro, como eu disse, João contou para Tiago, e agora Filipe convida Natanael, dizendo assim para Natanael: olha só, um simples segue-me de Jesus. Porque diz a palavra que Jesus, no outro dia, saiu para ir para a Galiléia e ali mesmo, pelo caminho no Jordão, já encontra Filipe. E ele já convida Filipe para poder ser um dos seus discípulos. Só diz a ele assim: segue-me. E Filipe prontamente o ouviu e o atendeu. Não teve sermão, não teve uma pregação, não teve ninguém dizendo quem era Jesus. Pode ser que o testemunho de João Batista lá no Jordão, como eu já disse para os irmãos, os dois discípulos de João, André e João, do João Batista, eles dois foram seguir Jesus no dia que Jesus estava saindo, que o João Batista falou que ele era aquele que havia de vir. Amém? Então, o testemunho de João Batista é suficiente? Eu acho que sim. Eles estavam seguindo a João Batista, procurando o Messias. E tudo o que o João Batista falava era do Messias. A mensagem que João tinha era o arrependei-vos, é chegado o reino de Deus. Quando Jesus chega, a sua primeira mensagem é: arrependei-vos, é chegado o reino de Deus. E em outras palavras também, o reino de Deus está entre vós, louvado seja o nome do Senhor. Né? Então, o Tiago, o Filipe, quando ele vai falar com Natanael, ele diz: achamos. Que bonito. Ele dizer isso no plural. Não foi só ele que encontrou, mas também André, Simão e João. Todos encontraram esse Jesus maravilhoso. Estávamos aguardando, João Batista pregando no deserto, João Batista dizendo, né, para as pessoas mudarem de vida, olharem mais para Deus, e agora vem uma pessoa e ele diz: é este ao qual eu falava. O Espírito Santo havia falado comigo que aquele que eu visse uma pomba descer sobre ele, que é o Espírito Santo, esse era o que veio batizar com fogo. Eu batizo com água, mas ele vos batizará com fogo. Amém? Então, quando ele diz achamos, aquele sobre quem Moisés escreveu na lei, a respeito de quem os profetas também escreveram. Está em João, capítulo 1, versículo 25. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 25. Achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei. Moisés, ele fala assim, vai chegar o tempo que Deus vai levantar um profeta semelhante a mim. Então, talvez Filipe estava aguardando este profeta, aguardando este homem de Deus, essas características a qual o próprio Moisés falou, apontando para o Messias. Também nós temos profecias em Daniel, falando do Filho do Homem. Então, todas essas palavras apontavam para alguém que viria para curar, para sarar, para salvar a humanidade, para exercer autoridade, né? Para curar os enfermos, ter uma forma de ação totalmente diferente, porque Moisés foi um homem que falou com Deus,
Foi um homem que teve a presença de Deus refletida no seu rosto, a glória de Deus brilhava no rosto de Moisés, assim como Jesus lá no Monte da Transfiguração também refletiu a glória de Deus enquanto estava ali no monte conversando com o Senhor. Então, um profeta semelhante a mim. Então, alguém com autoridade, alguém que falava e as coisas aconteciam. Porque Moisés, ele falava como Deus na terra. Deus falou para ele, você será Deus e Arão será o seu profeta. Então, você vai agir conforme eu te orientar. Mas você será como um Deus, porque o faraó quer ser Deus. Então, você vai mostrar para ele quem é o verdadeiro Deus, que sou eu, que é o Yahvé, né? O eu sou o que sou. Então, Moisés vai com essa atribuição de ser um Deus humano, como o faraó queria ser, mas alguém que tinha autoridade, que tinha poder. Jesus tinha também essa autoridade e esse poder. Então, Filipe consegue enxergar isso. Filipe não está falando só do que Moisés falou, do que os profetas falaram, que o texto continua, né? A respeito de quem os profetas também escreveram. Jesus de Nazaré, filho de José. Então ele estava apontando que a concretização daquelas profecias estavam sendo em Jesus. Ninguém conhecia Jesus. Jesus era um total desconhecido. Era a primeira vez que ele aparecia em público. A sua vida, o seu ministério público ainda não tinha começado. Ele ainda vai juntar mais discípulos e vai para Caná de Galileia e fazer o primeiro milagre. Ele ainda não tinha feito muitos milagres, mas na hora que ele está saindo do Jordão, que ele vê Filipe no outro dia, ele chama Filipe e Filipe já entende, esse é o Filho de Deus, esse é o Messias, esse é aquele que havia sido prometido, esse é o desejado das nações, louvado seja o nome do Senhor. Quando Jesus está andando no caminho de Emaús, encontra 2 discípulos, ele fala com aqueles discípulos, e diz a palavra que ele explana a palavra, desde Moisés até os profetas, tudo que falava a respeito dele, ele vai falando para aqueles 2 discípulos, e vai apontando, Moisés disse isso, o Daniel falou isso, o Isaías falou isso aqui, o Davi falou isso aqui, e ele vai explicando a palavra e identificando com ele, e depois, quando ele se revela, eles entendem, esse é Jesus. Amém? Então a gente percebe que Jesus é aquele que havia de vir, a mensagem de Deus, a autoridade, o poder. Então, Filipe é aquele que, sem uma pregação, sem algo tão grande, mas talvez pelos testemunhos aí de Pedro, do André, né, e do João, ele possa ter tido essa oportunidade de entender quem era Jesus. Quantas pessoas passam anos para conhecer Jesus? Às vezes a gente prega a palavra de Deus para um parente, para um amigo, e demora tanto tempo para que ele possa entender, mas também tem outros, que às vezes Jesus chega, e a palavra do Senhor chega, ou ele lê a Bíblia Sagrada, há uma sede no seu coração, e logo ele entende, logo ele abre o coração, logo ele muda de vida, logo a sua vida é transformada, louvado seja o nome do Senhor. Eu não sei que tipo de pessoa você é, mas existem esses 2 tipos de pessoas. Aqueles que são transformados, mudados de uma hora para outra, de um momento para o outro, no início da sua fé. E outros que vão andando e sendo transformados, um pouco menos do mundo hoje, um pouco menos do mundo amanhã, um pouco menos depois da manhã. Parece que a transformação dele é como diz na teologia, paulatinamente, ele vai sendo transformado na imagem e semelhança de Cristo, mas não de uma vez, aos poucos, demora um pouco para alguns a transformação, a mudança.
Aqui percebemos pelo menos dois tipos de chamado. É isso que eu estou dizendo, aquele que é mudado de uma vez e aquele que é mudado devagar. E aqui eu trouxe uma outra visão, uma outra percepção. Percebemos dois tipos de chamado. Primeiro, aqueles que são chamados e são considerados passivos. O que é o passivo? É aquele que alguém pregou a palavra, alguém testemunhou, alguém foi até na casa dele e o chamou e falou de Jesus para ele e ele entendeu a mensagem do Evangelho. Há outros que eu considero como ativos. São aqueles que não se cansam em conhecer a Deus, de conhecer a palavra de Deus. Eles leem a palavra, eles se dedicam no estudo da palavra. Eles não se conformam apenas com a palavra pregada no púlpito, com as palavras lidas na igreja, mas em casa ele quer remoer, em casa ele quer ouvir de novo, em casa ele quer ler mais um pouco. É esses que são considerados até aqueles que depois lá em Atos vai ser chamado de bereanos. São aqueles que estudam a palavra e chegam à conclusão que aquilo que eles estão ouvindo está de acordo com a sã doutrina, com a palavra de Deus. Eles compreendem isso. Qual que é a diferença entre esses dois grupos? Ou melhor, o que une esses dois grupos? O que une os dois grupos, o passivo e o ativo, aqueles que não estão à procura na igreja, na palavra, mas estão em casa, estão em algum lugar e são chamados, avisados, ei, uma nova, ei, a mensagem do Evangelho, ei, chegou a palavra de Deus. E aí a gente é levado a Jesus, levado ao conhecimento de Jesus, ou aqueles que são estudiosos, estão aguardando. Vai chegar a hora, diz a palavra, que vai ser em Belém. Vamos aguardar. O que está acontecendo em Belém? Nada está acontecendo. Eles não ouvem, eles não veem. Ou aqueles que foram avisados pelos anjos, aqueles que foram avisados em visão e viram a estrela de Belém e viram a estrela do Senhor. Essas pessoas vão contando umas para as outras, essas notícias vão espalhando. Quem sabe aquelas pessoas estavam aguardando talvez essa voz do deserto, para poder despertá-los, para poder olhar para o Messias. Agora vem Jesus, depois do caminho preparado por João Batista, e pouco esforço ele faz, e ele consegue selecionar essas pessoas para andar com ele. Filipe, alguém que de pronto atende o chamado, alguém que de pronto ouve a palavra, alguém que de pronto é transformado, é mudado pela palavra, pelo poder do Evangelho. Louvado seja o nome do Senhor. Ambos, tanto ativo quanto passivo, tanto aquele que está em casa e alguém chega lá com o Evangelho, ou está lá na roça, está lá no Amazonas, lá na tribo de índios, e o Evangelho chega, eles estão lá. Eles não estavam na igreja. Eles estão no meio da rua, enquanto fazemos evangelismo e falamos a palavra de Deus, e a palavra de Deus penetra naquele coração. Um folhetinho que a gente entrega. A palavra de Deus não volta vazia para ele. Ela vai cumprir o que apraz a Deus, que sejamos usados para poder conquistar esses corações. Mas o que une esses dois tipos de chamados, essas duas formas de chegar a Cristo, é a fé. Eu preciso acreditar e reconhecer Jesus como Messias, Jesus como Salvador do mundo, Jesus como Filho de Deus. Quando eu reconheço isso, independe da forma, independe se eu fui achado ou se eu estava à procura de algo e eu encontrei o tesouro escondido naquele campo, onde a pessoa volta, vende tudo o que tem e depois vem e compra o campo por causa da pérola de grande valor, ou do tesouro de grande valor. Isso tudo fala do reino de Deus, isso tudo aponta para o Messias, isso tudo fala de Jesus, isso tudo fala da mensagem do Evangelho, que você se desfaz de tudo que você era, de todo o conhecimento que você tinha, para você ouvir
a mensagem de Deus e mudar de vida. Então, o que une esses dois grupos é a fé. Felipe faz parte desse segundo grupo. Esse segundo grupo que lê as Escrituras. Porque não é possível ele citar Moisés sem ler os livros de Moisés. Né? Parece que está em Números essa passagem, em que ele se refere ao profeta vindouro, apontando para um que Deus iria levantar semelhante a ele. Então ele tem que estudar os escritos de Moisés, né? A Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, os livros da lei, e além deles ainda lê os profetas. Então ele tinha que ter conhecimento da palavra, tinha que ser alguém que ia à sinagoga, tinha que ser alguém que passou pela escola, pelo menos até o início da sua vida ali, dos 7 até os 12 anos, 11 anos ali, ele tinha que ser acompanhado por alguém, né? Para depois ser apresentado para um mestre e ele ouvir a palavra de Deus, né? Estudar com algum rabino. Então, eles estão aí, a palavra sendo pregada. Filipe faz parte desse segundo grupo, o que teve acesso à palavra e creu sem a necessidade de grandes eventos, de grandes congressos, né? Não foi necessário, foi no culto comum. Aonde você foi chamado? Que dia que você foi chamado para o Evangelho e você falou, eu quero esse Jesus? Eu sou, talvez, considerado passivo. Eu estava dentro de casa. Meu irmão aceitou Jesus e foram fazer uma visita na casa dele como novo convertido. E estava eu lá em casa com 8 anos de idade, 9 anos. Meu pai e minha mãe do Vale do Amanhecer, servindo o Espiritismo. E aí, o meu irmão aceitou Jesus. Um irmão foi visitar ele lá na minha casa. E começa a pregar a palavra e parece que só estava eu e meu irmão João, que era o que tinha aceitado Jesus, novo convertido, em casa. Minha mãe ficou para lá porque não queria ouvir a palavra. E o meu pai não estava em casa, meus irmãos também não lembro deles. E eu sei que o irmão pregava e pregava e pregava e pregava e cantava e pregava, e daqui a pouco ele vira, quem quer aceitar Jesus? Meu irmão já tinha aceitado, só tinha eu ali na sala. Eu falei, eu quero esse Jesus. Então, a palavra de Deus me encontrou, alguém foi usado para levar a palavra do Evangelho. A palavra do Evangelho chegou na minha casa e eu ouvi a mensagem do Evangelho e a palavra do Evangelho transformou, mudou o meu futuro, mudou a minha vida. Não há como não reconhecer a influência desse Deus na forma de eu ser esposo, na forma de eu ser pai, na forma de eu trabalhar. Ele influenciou a minha vida, Ele mudou a minha vida, Ele mudou ainda na minha adolescência, infantil, na minha infância ainda, e a minha vida foi transformada por esse Deus tão maravilhoso, louvado seja o seu nome. E eu coloquei aqui, né, como os dois grupos são unidos pela fé, eu coloquei aqui Hebreus 11:6, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele, Hebreus 11, versículo 6, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aquele que o buscam. Amém? Ainda tem outra referência, Romanos 10, versículo 17, de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Amém? Então a fé vem por eu ouvir, por eu dar ouvido para a palavra de Deus. Eu já falei para os irmãos, eu sempre confundo o ouvir com o escutar, né? Mas um tem a ver de não ser surdo, e o outro tem a ver com mudança de comportamento. Então a conversão é um ouvir diferente, é um ouvir que a fé é gerada, é um ouvir que a fé transforma, modifica,
Então, todos aqueles que querem encontrar com Cristo nas mansões celestiais, que querem aguardar o arrebatamento da igreja, que querem aguardar o reino milenial, de serem transformados e entrarmos na presença de Deus para sempre, aqueles que aguardam, como a própria natureza diz a palavra, que a natureza geme, aguardando a redenção. Nós, cristãos, também estamos gemendo muitas vezes pelo mal, pelo pecado que tem abrangido o mundo. E às vezes nós gememos, choramos, oramos, e vemos às vezes nossos parentes indo pelo caminho errado. E a gente continua ali chorando, intercedendo, às vezes um filho, né, que às vezes se afasta. Mas a palavra está dizendo que quando eu ouço, quando há uma mudança de forma de ouvir, que eu guardo no meu coração, eu mudo o meu comportamento, louvado seja o nome do Senhor. Essa é a verdadeira conversão, essa é a verdadeira transformação. Quando eu escuto o Evangelho e falo assim, legal, bonito. Eu gosto de ir naquela igreja que os louvores mexem comigo. Quando a gente está só nisso, nós ainda não fomos transformados, nós ainda não fomos alcançados pela palavra, nós ainda estamos engatinhando, nós ainda estamos tentando ouvir, ainda não paramos para prestar atenção no Evangelho. Talvez você que está escutando esta mensagem fica pensando que eu estou dizendo algo muito simples, mas eu não estou dizendo algo simples, eu estou dizendo algo que acontece com crente velho, com muita gente que não muda, com muita gente que sai pastor, entra pastor, passa 1 ano, passa 2 anos, passa 10 anos, ele casa e ele não muda, ele se torna pai e ele não muda. E eu não digo que ele não muda para pior, ele não muda para melhor, ele não acrescenta. Parece que a palavra do Evangelho está sendo jogada ao vento, mas a palavra do Evangelho é palavra que transforma a vida, é palavra que transforma a mente, que transforma o nosso comportamento. A palavra de Deus precisa nos chacoalhar de vez em quando. De vez em quando a árvore é sacudida, de vez em quando os ventos vêm sobre a casa, e as casas que não estão firmadas na rocha, essa casa cai em ruína. Nós vemos um Tiago que crê no Senhor Jesus, que antes de Jesus começar a ministrar, só de ouvir falar de Jesus, ele já se entrega, ele já se rende, ele já é tocado pelo poder do Evangelho. Temos que tomar cuidado para a gente não ser esse tipo de pessoa que não é transformado. Esse tipo de pessoa que vem para um culto como esse, ou como um domingo, como um outro dia, uma ceia, e parece que ele foi para o shopping. Parece que ele foi visitar um amigo. Parece que ele foi encontrar com um colega de escola. Há alegria no seu coração. Há uma emoção, mas não há mudança, não há transformação. A palavra do Evangelho tem o poder de mudar a nossa vida, de mudar o nosso entendimento, de nos enraizar em Deus. O vento vai vir, a tempestade vai vir, as lutas vão vir. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não vai ser atingido, você vai permanecer, porque quem está em Cristo permanece para sempre, louvado seja o nome do Senhor. Quem está nele é transformado em nova criatura, louvado seja o nome do Senhor. Filipe, esse é aquele que convidou Natanael. Achamos aquele a qual Moisés havia escrito. Oh, que maravilha! Ele conduziu esse amigo, mesmo com muita dificuldade dele, incrédulo no início, mas Natanael vai por causa das palavras do amigo e ele é alcançado por Cristo, impactado por Cristo. Irmãos, é algo interessante. Às vezes, nós não precisamos saber pregar o Evangelho. Às vezes nós não precisamos
é ter uma eloquência, saber de cor versículos. O que nós precisamos é que, primeiro, a palavra de Deus nos mude, a palavra de Deus nos transforme, a palavra de Deus nos transforma em alguém melhor, em alguém à semelhança de Cristo, transformado pelo poder do Espírito Santo em nós. Então, quando eu sou transformado, quando eu sou impactado pela mensagem, eu consigo levar esta mensagem para outra pessoa. Eu consigo mostrar para alguém que esse Cristo também é. Então, nós podemos ser usados como Filipe, alguém que chama outros para estar na casa do Senhor. Você tem convidado alguém? Você já desistiu do seu parente? Já desistiu da sua família? Já desistiu dos seus vizinhos? Que Deus renove em você esse desejo de trazer outras pessoas aos pés de Cristo. Então, Filipe é esse. Filipe era de Betsaida. Há alguns comentaristas, alguns livros que eu estava pesquisando, que diz que Filipe pode ser possivelmente irmão de Natanael, que é o próximo discípulo que nós estaremos estudando. Mas em alguns outros comentários eu vejo a diferença. Por exemplo, que Filipe é de Betsaida, da mesma cidade de André e de João, ou de André e Pedro, né? Simão Pedro. Então, eu estava lendo sobre Natanael já, adiantando, e Natanael nasceu em Caná da Galileia. Então, não é possível que eles sejam irmãos, nascendo em duas cidades diferentes, né? Então, possivelmente vamos deixá-lo como amigo de Filipe. Outra curiosidade é que nem Mateus, nem Marcos, nem Lucas fala muito de Filipe. Apenas o coloca na lista dos 12, dos escolhidos. Interessante é que é no Evangelho de João que nós vamos conhecer um pouco da personalidade de Filipe. É o autor, João, e por isso ele ter sido tão bem descrito pelo João, mostra que João está tentando trazer uma mensagem para a igreja, né? Jesus está trazendo uma mensagem, é claro, mas o João é que está escrevendo, deixando essa mensagem para mim e para você. Então, nós vamos observar um pouco do caráter dele. Então, ele nasce em Betsaida e o seu nome é o nome grego e o significado é aquele que gosta de cavalo. E num dos comentários que eu estava lendo, diz que ele pode ser, possivelmente foi um domador de cavalos. São relatos que não estão na Bíblia, mas que traz para a gente conhecer um pouco melhor os discípulos, né? É a tradição que vai tratar algum desses assuntos. De acordo com o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 43, ele é o terceiro, é o quarto apóstolo a ser chamado. Mas nas listas, em todas as listas, são 4 listas que aparecem na Bíblia mostrando a ordem dos apóstolos. Nas 4 listas, o nome dele aparece em 5º lugar. Assim como o nome de Pedro aparece em 1º lugar, e o nome de Judas Iscariotes, aquele que havia de trair Jesus, o que traiu Jesus, aparece em último lugar. Então, parece que esses nomes não mudam muito de lugar. Outros vão trocar um pouco, alternar um pouco a sua localização. Então, nós vamos continuando aqui. Geralmente, o discípulo tinha um nome grego e judeu, ou o próprio judeu, né? Ele tinha 2 nomes. O próprio Paulo, né? Ele é chamado de Raul, né? Que é Saulo, e chamado de Paulo. Então, tem Paulo e Saulo. O Paulo é o seu nome grego, e o Saulo é o seu nome hebraico.
Então, muitas vezes, eles tinham esses nomes duplos. É possível que Filipe seja de uma família judia que foi helenizada. Então, judeus helenistas, judeus que absorveram a cultura grega, porque toda a cultura grega atingiu todo o mundo conhecido daquela época, na época de Alexandre o Grande. Foi o grande feito, ele conquistou as terras e implantou uma cultura, um modo de pensar que foi conhecido como helenismo. Né? Até hoje se estuda isso na escola, né? Parte de, quando está estudando, é de Alexandre o Grande. Então, talvez ele vinha de uma família dessa helenista. Nós sabemos que Herodes, um dos filhos de Herodes, era também Filipe, que depois, nesta época, já poderia ser um tertacra, né? E está aí cuidando de uma parte da Judéia, de Israel, que foi dividida em 3, né? Então, a Palestina foi dividida em 3 para cada um dos seus filhos de Herodes, depois que o Herodes Grande morre, o que estava na época do nascimento de Jesus. Não podemos confundir esse Filipe com o Filipe que é diácono e que vai estar no capítulo 6 de Atos, né? Que leva a palavra de Deus ao eunuco. Aparece lá o eunuco, entendes o que lê? Não confundir o apóstolo com aquele diácono, são pessoas diferentes. Amém? Então aí, o Filipe, na mesma cidade de André e de Pedro. É possível que eles se conhecessem. É até algo engraçado que a gente vai dar uma olhada aqui. Em João, capítulo 21, versículo 2, depois que Jesus morre, Pedro está muito triste porque Pedro traiu a Jesus, Pedro ainda não tinha sido restaurado, e Pedro fala assim, eu vou pescar. E diz assim, ó, Simão Pedro, Tomé, chamado Dínamo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, que é João e Tiago, e mais 2 de seus discípulos, que não mencionam o nome. Então mostra aí 7. Eles foram pescar. Então, 7 dos 12 apóstolos estão na mesma relação indo pescar. O incrível de Jesus chamar esses discípulos não é pela sua oratória, não é pelo seu alto grau de conhecimento, não é pela formação que ele tinha, pelo anel no dedo de teologia que ele tinha, né, pelo rabino que ele tinha como mestre, mas não, Jesus chama homens comuns, homens simples, homens humildes. Eu fico observando a Assembleia de Deus, enquanto tem outras igrejas que são um pouco mais preocupadas, e isso não é ruim, é muito bom, com a formação do pastor, com a capacitação do pastor. A Igreja Assembleia de Deus, ela nasceu e cresceu em cima de pessoas simples, pessoas que às vezes não sabiam nem ler, mas ouviram o Evangelho, suas vidas foram mudadas. Ele mandava alguém ler e ele comentava a palavra, ele falava da palavra. Eu conheci pessoas assim. Eu conheci pessoas que aprenderam a ler na Bíblia, nunca aprenderam a ler na escola, mas aprenderam a ler na Bíblia. Então a Assembleia de Deus é uma igreja assim. Parece um pouco semelhante com o que Jesus fez. Jesus não chamou um doutor, não chamou um levita, mas chamou 7 pescadores. Por quê? Porque a maioria dos seus discípulos, a maioria não, 11 dos seus discípulos, com exceção de Judas Iscariotes, que não é da Judéia, da Galileia, né? Da Galileia. O que é a Galileia? A gente tem ali, não vou lembrar de todas as cidades, mas a gente tem Naim, onde Jesus curou
ressuscitou o filho da viúva de Naim. Né? Nós temos lá Cafarnaum, onde João e Tiago vieram. Nós temos Betsaida, que é André, Pedro e agora Filipe também são dessas cidades. Nós temos Caná da Galileia, que eu falei que Natanael é de Caná da Galileia. E temos também mais outras cidades ali, que eu não consigo lembrar agora, que nós temos Tiberíades, que é conhecido o próprio Mar da Galileia como Mar de Tiberíades. Né? Então nós temos essas cidades ali, em volta do Mar da Galileia. Então, independente de onde essas cidades estavam, mais ao sul, mais ao leste, mais ao norte, né, elas estavam em volta do mar, praticamente. Né? O mar fica um pouco mais para o canto direito do mapa, mas mais do meio para lá, né, do centro do mapa da Palestina. Mas nós vemos esse algo interessante, que a maioria eram simples. E dos 11 que moravam na Galileia, pelo menos 7 estão na mesma relação e eles foram pescar. E nós sabemos que 4 aqui nós temos certeza que eram pescadores. Então, a maioria era pescador. Então, pessoas simples, de uma linguagem simples, não eram pessoas que falavam vários idiomas, como o Paulo, o Saulo, que foi convertido muito depois que Jesus faleceu, né? Jesus morreu na cruz do Calvário, Jesus foi assassinado, né? Então, nós temos aí a simplicidade. Olha só, por pessoas simples. A palavra do Evangelho espalhou no Brasil, a palavra do Evangelho chegou à minha casa, chegou à sua casa. Quem sabe você se considera uma pessoa simples. E Deus quer usar você, Deus quer usar o seu testemunho, Deus quer usar a sua maneira de se relacionar com Ele, para que outros também sejam atraídos a Ele. Nem que você faça igual Filipe, convide alguém para estar na casa do Senhor, convide alguém para estar no culto no lar, faça um culto na sua casa, fala com alguns irmãos, o Denis com o irmão Luiz, né? E para que faça um culto na sua casa, e você convida os seus parentes, convida os seus amigos, convida os seus vizinhos. Quem sabe é o dia dos seus vizinhos, quem sabe é o dia do seu parente conhecer Jesus, né? Como foi o meu dia, com 8 anos de idade, louvado seja o nome do Senhor. Então, esses homens, o que mais prova, talvez o que Jesus olhou, foi a proximidade. Todos moravam em volta da Galileia. Jesus era de Nazaré. Nazaré também é na Galileia, que eu não tinha dito ainda Nazaré, né? Mas ela também é da Galileia. Então, Jesus viveu em Nazaré praticamente a sua infância, adolescência e juventude. Ele nasce em Belém, foge para o Egito, e quando Herodes morre, ele volta, mas não para Belém, mas para Nazaré. Né? E ali em Nazaré ele cresce. Por isso Jesus é conhecido como Nazareno. Jesus é conhecido como Nazareno. Então, aquilo que mais mostra essa questão dos discípulos é a união. Talvez a profissão em comum. A maioria, mais da metade, eram da mesma profissão, da mesma ocupação. Possivelmente pescaram juntos no Mar da Galileia, né? Os 4 irmãos, mais esses 3 aqui que são apresentados, Tomé, né? Que é o Dínamo, o Natanael, Simão, Tiago, João. Então, esses 7 aí eram aqueles que estavam ali. Possivelmente, esses 2 discípulos que está dizendo aí é Filipe e André. Então, tem 5 nomes e o comentário diz que é André e Filipe aí, esses 2 aí. Parece que João não foi pescar. Então, com João a gente tem 8, né? Simão, Tomé, Natanael,
Os dois filhos de Zebedeu já estão aqui, que é Tiago e João. E nós temos aqui Filipe e André, mais dois discípulos, que pode ser, pelos comentários, Filipe e André. Amém? Então, Jesus, ao invés de procurar pessoas com talento, pessoas que tinham canudo, ele foi procurar pessoas simples, pessoas que encontraram Jesus e sentiram felicidade em encontrar Jesus, né? Quando Filipe está falando com Natanael, ele não diz assim, o mestre me chamou. Não, ele diz, achamos, em outras palavras, o Messias. Ele diz que ele achou. Embora está no plural, ele mais outras pessoas encontraram o Messias. João apontou, Pedro e João, sem ser o Batista, né, também seguiram a Cristo. Então, nós encontramos esse Messias, nós vimos o Messias ser batizado, eu ouvi a voz de Deus, né, ali no céu do Jordão, dizendo, este é o meu filho em que me compraz. É interessante observar que o Filipe, ele mostra que ele que encontrou Jesus e não que Jesus o encontrou. É diferente. Parece que ele não é passivo, ele é aquele ativo, aquele que foi atrás, ele foi lá no Jordão, ele foi ouvir João Batista, e a mensagem de João Batista falava com ele. Quem sabe, alguns dias ele estava ali, ouvindo João Batista pregar, até o dia que Jesus chegou para ser batizado por ele ali no Jordão. Então ele vai atrás. Só de estar ouvindo João Batista, quem foi ouvir João Batista, ele estava indo ouvir um profeta. Os fariseus, certa vez, quiseram questionar Jesus. E foram falar com Jesus e ficaram perguntando para ele, como é que é isso aí que você está fazendo? Qual que é a autoridade que você tem? Não, vocês me respondem também o seguinte, quem era o João Batista? O João Batista era de Deus ou não? Era um profeta ou o que ele era? E aí disse que os discípulos, não sabemos, os fariseus, não sabemos, não quiseram responder, e também não vou responder para vocês com que autoridade eu faço essas coisas também não. Porque eles queriam ficar interrogando, queriam que Jesus ficasse respondendo as perguntas, mas Jesus estava falando, que aí se eles não, por que eles não creram? Se ele era um profeta, por que eles não acreditaram na mensagem do João Batista? Então, complicado. Ou se eles falassem que João Batista não era profeta, eles tinham medo do povo. Irmãos, a pior coisa de ser um obreiro, de ser um homem de Deus, é ter medo do povo. Porque quando você tem medo do povo, você não enxerga Deus. Porque quando você tem medo do povo, você quer ficar confortável na posição. Eu vou ficar nessa igreja até o dia que Deus quiser. Se Ele quiser que eu saia amanhã, porque hoje já está meio tarde, né? Já está acabando o culto. Mas se eu receber a mensagem hoje, não dá para fazer uma posse hoje. Mas se for para me sair amanhã, irmãos, eu não me preocupo. Tem alguém que cuida de mim. Tem alguém que me chamou. E eu tenho que estar consciente disso. Quando eu saio da igreja pequenininha para vir para uma igreja grande, oba! Quando vai de uma igreja grande para uma pequena, às vezes a pessoa vai triste. Irmãos, não se preocupem comigo. O dia que eu sair, eu não vou para uma igreja maior do que essa. Aí você faz, Por quê? Porque não tem igreja maior do que essa, irmãos. Eu só posso ir para uma igreja menor. É verdade ou não é verdade? Todas as outras congregações são menores do que essa. Então, Filipe foi ao encontro de Jesus, ouviu João Batista e entendeu. Outra coisa que eu escrevi, que devo compartilhar,
Teve uma que eu já compartilhei no meu Facebook. O verdadeiro chamado. Qual que é o verdadeiro chamado? O verdadeiro discípulo foi chamado para compartilhar a transformação e a mensagem do Messias. Eu e você fomos chamados para a casa do Senhor, não para ficarmos confortavelmente dentro da igreja. Uma vez eu ouvi o pastor Arlindo Teodoro ministrar uma mensagem em Planaltina, quando eu era lá da igreja de Planaltina. E ele pregava uma mensagem falando que Deus usou Saulo, como um busca-pé. Já viu o busca-pé? Que se acende, ele sai correndo assim no chão? E ele diz o seguinte, que quando ele encontrava um crente, aí ele trazia no cacete para a sinagoga. Era preso, amarrado, ele trazia todos aqueles que estavam declarando que Jesus era o Senhor, que Jesus era o Messias, antes dele se converter. É interessante que Deus não nos chamou para o conforto da igreja. O que Deus nos chamou é o ide. Sedes minhas testemunhas, aonde? Aqui no seu conjunto, aqui na sua quadra, aqui nesta igreja, aqui na Ceilândia, aqui em Brasília, aqui aonde você nasceu, onde mora um parente. Sedes minhas testemunhas por onde você andar, até os confins da terra, levando a palavra do Evangelho. Foi para isso que Jesus nos chamou. Ele não nos chamou para ser crente gordo, crentes que comem a palavra, se alimentam da palavra. Hoje, pela internet, a pessoa assiste um culto aqui, quando acaba o culto, ele assiste outro culto ali, se ele quiser. Assiste outro culto ali. É comum estar em casa e quando está terminando o culto aqui, que acaba a mensagem, a pessoa mudar de canal e ver o outro canal, o que está acontecendo lá, na igreja sede, em outra congregação. Então, Deus não nos chamou para sermos obesos espirituais. Deus nos chamou para sermos atletas de Cristo, para sermos atletas do Senhor, para podermos comer a palavra e com aquela palavra andarmos 40 dias, 40 noites, com uma palavra que Deus nos dá, conseguir evangelizar, levar a palavra de Deus até os confins, até onde Deus nos permitir. Nós não fomos chamados para ficarmos dentro da igreja, mas nós somos chamados para levar Cristo para fora. Aqui dentro é lugar de renovar as forças, aqui dentro é lugar de receber conhecimento, aqui dentro é lugar de se esperar, vindo alto o poder do Espírito Santo, você ser cheio do Espírito Santo. Sim, aqui é lugar de recarga. Muitas vezes os discípulos voltavam para a sinagoga, mas teve um momento que Jesus ia para a sinagoga, ia para o templo, mas teve um momento que Jesus começou a pregar na praia, na montanha. Por quê? Porque não aceitavam mais ele dentro do templo, não aceitavam mais ele na sinagoga. Ele foi expulso da sinagoga de Nazaré. Então Jesus começou a pregar nas ruas, nas praças. Muitas vezes as coisas acontecem dentro da igreja para que eu possa sair da igreja e fazer o que Deus tem mandado. Então o pastor Arlindo Teodoro dizia isso, que o Saulo, ele foi usado para dar porretada nos crentes para sair dentro da igreja e ir para a rua. Quando ele começou a ir para Jerusalém, os discípulos começaram a sair um para cá, outro para lá, outro para cá. Daqui a pouco a palavra de Deus estava sendo pregada lá em Antioquia, e aí quando eles vão ver, peraí, o que está acontecendo? Estão falando de Jesus lá em Antioquia, manda lá então um discípulo lá para poder ver o que está acontecendo. Aí chegaram lá, estavam falando de Jesus mesmo, era o Jesus de Nazaré, o Jesus, o nosso Deus, o nosso Salvador. E aí ministraram a palavra, ensinaram mais para que eles pudessem compreender e receber o batismo com o Espírito Santo. Então, o verdadeiro discípulo foi chamado para compartilhar o Evangelho.
Não fomos chamados para ficarmos dentro de igreja, mas fomos chamados para sermos luz no nosso trabalho, na nossa escola, na nossa rua, na nossa família. Tem crente que não vai na casa de um parente descrente, porque ele diz que lá só se escuta tal música, só faz não sei o quê, e lá tem bebida, e lá tem não sei o quê. Eu não vou em nenhuma festa do meu parente. Como é que você vai ser luz dentro da sua casa? Você tem que ser luz lá no meio das trevas. Lá onde não tem luz. Como essas pessoas vão ouvir o Evangelho? Elas são passivas, elas estão paradas no tempo. Você já tem Jesus no coração, Deus já te transformou. E leva essa palavra para esse local. Seja usado pelo poder de Deus aí. Uma das maiores provas do chamado depois de crer, depois que eu creio em Jesus, é sentir o desejo de compartilhar a mensagem recebida. É o desejo de passar para alguém. Sabe quando você descobre que tem um local chamando pessoas para trabalhar e você vai lá e consegue um emprego? O que você faz? Você fica calado? Não vou falar para ninguém, não. Você vai lá e chama mais pessoas. Diz que teve uma história nos Reis, no livro dos Reis, que a cidade estava cercada e que o profeta foi lá e falou: amanhã vai ter comida em fartura. E o povo desdenhou da palavra do profeta. Eles estavam cercados, estavam cometendo coisas horríveis dentro daquela cidade, né? Comendo tudo e já estavam comendo gente já. Já estavam matando criança e comendo. Canibalismo, né? Coisa terrível lá dentro. O rei estava muito triste. E aí o profeta falou: amanhã, tal horas, vai ter comida em abundância. Deus enviou um terror lá no meio dos assírios, todo mundo foi embora, abandonou tudo, e o povo foi lá, os leprosos foram lá, comeram, estava lá tranquilo. Eles falaram assim: se eu for lá e o soldado me matar, eu já estou morto mesmo, aqui eu estou morto, porque eu estou sem comida. Eu vou lá, de repente eles têm dó de mim e me dão alguma coisa. Chegou lá, não tinha ninguém. E eles começaram a ficar um dia, aí depois eles falaram: peraí, não podemos ficar calados. Deus fez algo, é algo incrível, o povo está passando fome. Então eles foram lá anunciar, e todo mundo saiu para ver, e foram abençoados pelo alimento, porque Deus disse que haveria abundância de pão. Amém? Então, da mesma forma, nós temos que anunciar. Às vezes as pessoas estão cometendo o que estão cometendo porque elas são ímpias. Às vezes, irmãos, a gente olha para um pastor, a gente olha para uma pessoa que a gente acompanhou durante muito tempo, e aquela pessoa era um homem de Deus, uma mulher de Deus, aí, de repente, essa pessoa faz algo que você fala assim: está vendo aí? Falsidade, nunca foi crente. A gente é o primeiro a tacar pedra. Mas eu quero dizer para você que o pecado faz isso. Não importa qual é o cargo da pessoa. Se ela deu lugar para o pecado vai consumi-la. O pecado vai destruí-las. É igual um pensamento que eu vi hoje do meu tio, pastor Valdir. Ele colocou lá, eu não vou lembrar o pensamento todo, mas ele disse que estava comparando alguma coisa com carvão. Aí ele diz assim: ou você se queima, ou você sai sujo. Eu vou botar com pecado. Ou você vai se queimar com pecado, ou você vai sair todo sujo. Não adianta mexer com o pecado e achar que vai sair ileso, né? Então, é complicado mesmo. Quando o pecado chega, as nossas desculpas, não adianta a gente querer arrumar uma desculpa. Se a gente fizer igual Adão, igual Eva, a gente pode até encontrar uma resposta, uma desculpa plausível, ou para mascarar, mas a gente consegue arrumar desculpa para o pecado.
Então, talvez o seu parente, seu amigo, seu vizinho é do jeito que é, só por causa de uma coisa, do pecado. Mas quando ele ouvir a palavra do Evangelho, quando ele ouvir Jesus de maneira que mudar o sentido, que mudar a vida dele, ele pode se tornar igual a você. Amém? É isso que o Evangelho faz. Às vezes a gente mesmo descrê. Tem crente que diz que não acredita que Deus mudou a vida de um bandido que está na cadeia. O cara matou, estuprou, o cara fez, aconteceu. Agora fala que é crente, todo mundo aceita ele. Irmãos, pode ter gente que mente? Pode. E tem gente que não foi assassino, tem gente que não foi ex-presidiário, está na igreja, mas é falso. Ou não? Então pode ter conversão falsa deles e de qualquer um outro dentro da igreja. Mas quando o evangelho toca, quando o evangelho muda. Hoje nós estivemos ali na despedida da irmã Fátima, né? Fizemos ali uma oração pela família e naquele momento ali, uma pessoa que começou a falar lá é um pastor e ele disse que ela orava por ele quando ele estava preso. E agora ele é um pastor. Os irmãos devem saber quem eu estou falando. Parece que ele era dessa igreja, saiu e abriu uma igreja, né? Mas ele é um homem de Deus e foi por causa de uma pessoa que orou por ele. Ajudava a mãe dele em oração. Olha que maravilha, irmãos. A gente pode trabalhar tanto, fazer tanta coisa, mas a gente só faz aquilo que dá nome, parece, só aquilo que destaca. Só se eu for a estrela. Se eu não for a estrela, não dá. Eu quero ser a líder. Ajudar a líder, não. Eu quero ser o líder. Ajudar eu não quero. Porque se eu ajudar, ele vai ser bem-sucedido. E se ele for bem-sucedido, aí eu não vou conseguir substituir ele. Irmãos, a melhor coisa na minha vida foi o período que eu passei como vice. Eu fui vice-presidente de mocidade, vice-presidente de adolescente. Irmãos, eu nadava de braçada. A coisa começou a apertar quando eu comecei a ser líder. Porque as pedradas voltaram para mim. Antes as pedradas eram no líder, eu estava do lado do líder, a pedra caía nele e caía no chão. Agora não tem ninguém protegendo, a pedra cai no líder, no primeiro, no cabeça. Então está do lado, irmão, dando sustento, dando suporte, abençoando, orando. Nós podemos fazer a obra de Deus auxiliando. Então, uma das maiores provas que nós fomos realmente chamados, fomos alcançados por Jesus, é quando a gente quer compartilhar esse evangelho. Filipe teve a convicção de ter encontrado o Messias. Ele é um dos primeiros a reconhecer e partilhar a descoberta com o amigo Natanael. Apesar da dúvida do amigo, Filipe insiste. Ele é o que diz, né? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré, mas sobre isso a gente vai falar depois, né? A próxima doutrina falar sobre Natanael. O Filipe, ele insiste. Vem e vê. O que significa isso? Vem e vê. O que você imagina que Filipe está tentando dizer para o amigo? Eu coloquei o seguinte. Vem ver. Quantas pessoas não conseguem crer em Jesus como Salvador? As palavras que Filipe disse continuam ecoando. Vem ver. Qual é o real sentido? Qual é o verdadeiro significado dessas palavras? Significa venha conhecer e experimentar pessoalmente, né? Tenha suas próprias impressões, tire as suas conclusões. E assim como aconteceu com Natanael, pode acontecer com meu parente, pode acontecer com quem está nos ouvindo. Depois de experimentar, de conhecer, eu ainda continuo. Você também pode ser surpreendido, né, como Natanael foi surpreendido e creu em Jesus. Ouça a história de Jesus com interesse genuíno. Questione, investigue. Irmãos, nós vamos encontrar na literatura, tanto Joséfo, que era um judeu, escreveu muitas coisas, menciona
muitos dos apóstolos, muitos fatos históricos que a Bíblia fala, né? E é apresentado por ele como fato histórico. Então, não só ele, mas tem outros também que vão escrever falando disso. Nós vamos encontrar na arqueologia indício. Cada vez que descobre uma cidade, eles encontram coisas. Ninguém sabia quem foi Nabonido, que é neto de Nabucodonosor. E em Daniel ele aparece como rei. E aí não tinha isso na história, mas a arqueologia encontrou uma pedra, como se fosse uma apresentação desse filho, do próprio Nabucodonosor, algum escrito falando sobre isso, e contém o nome do rei Nabonido. Então, a gente vê que a arqueologia tem encontrado respostas e não desmentido a Bíblia. Tem validado muito mais do que contestado a veracidade da palavra de Deus. Então, você tem que questionar, tem que investigar, mas abra o coração. Se você abrir o coração, você vai ouvir a voz de Deus. Você vai ouvir, como está escrito em 1 João 2, 5 a 6. Mas qualquer que guardar a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisso conhecemos que estamos nele. Nós estamos nele. E se nós dizemos que estamos nele, nós temos que andar como ele andou. É o que está escrito. Amém? Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato, quem abrir eu vou entrar. Então a preocupação não é muitas vezes eu saber pregar, é eu conduzir outros para dentro da igreja onde a palavra de Deus está sendo ensinada. Eu sei que o culto de terça-feira é um culto diferente. Quem eu vou trazer? Alguém que está passando por dificuldade. Vamos lá que nós vamos orar por você, vamos ter campanha, nós vamos pedir oração para você lá na frente. Mas qualquer outro dia a gente também pode orar, né? Você pode chamar a pessoa para um culto da família. Você pode chamar a pessoa para um culto de jovens. O culto das irmãs. Depende aí da faixa etária da pessoa. Convida ela para um culto específico que ela vai se identificar, vai encontrar outras pessoas semelhantes a ela, né? Essa forma de ir até as outras pessoas e chamar, ele não foi, Jesus não disse, segue-me e traz mais outras pessoas. Não, Jesus falou, segue-me. E ele passou a seguir Jesus, mas ele não conteve, teve que chamar outro. Foi de maneira espontânea. É assim que o evangelho chega. Né? E às vezes vai encontrar guarida nos corações. De maneira espontânea, vamos levando Jesus. Nós vamos ver agora Filipe, no capítulo 6. Nós vamos ver a multiplicação dos pães. No capítulo 6, versículo 5, diz assim: Então Jesus, erguendo os olhos e vendo com grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhes dar a comer? E no versículo 6, o João dizia isto para o experimentar, porque Jesus sabia muito bem o que ia fazer. Jesus sabia já o que ele ia fazer, mas ele pergunta para Tiago, para fortalecer Tiago. Há alguns momentos da nossa vida que a gente parece que olha para o chão demais. Teve momentos na nossa vida lá atrás, teve coisas que aconteceu no nosso passado, que a gente fala assim, foi Deus que fez isso, só o Senhor fez eu chegar aqui. Mas parece que o mundo vai entrando na minha vida, na sua vida, vai entrando na igreja, de uma forma que vai tornando a gente incrédulos. Aqui, nós estamos encontrando Ele
no momento que ele já tinha passado por Caná da Galileia. Filipe já tinha visto Jesus transformar água em vinho. Acabou o vinho da festa. Jesus mandou encher as talhas. Jesus faz uma oração e fala, agora pega e leva para o mestre-sala. E aquele mestre de cerimônia, né? E aquele mestre de cerimônia, quando ele bebe aquele vinho, é como se ele interrompesse a festa e falasse assim, atenção, atenção, eu quero falar. A maioria dos homens, nas festas, a gente já está acostumado com isso, serve o vinho bom primeiro. Depois que todo mundo está bêbado, ele coloca o inferior, porque o pessoal já está bêbado mesmo, não vai saber a diferença. Mas eu percebo, e estou avaliando este vinho é o melhor do que o anterior. O outro já era bom, mas o vinho que Jesus transformou foi um vinho que eles nunca beberam e também nunca vão beber outro igual. O que Jesus fez. Tiago viu isso. Tiago não, Filipe, ele viu essa transformação. E agora Jesus pergunta para ele, vem cá, vamos alimentar essa multidão aí. E ele fala assim, nem 200 denários seria suficiente. Em algum momento da vida espiritual de Filipe, Filipe parece que está descendo a montanha, ele não está mais no pico. Ele está começando a descer a montanha. Parece que ele está um pouco incrédulo pelo poder de Cristo. Ele já viu Cristo expulsar demônios, já viu Cristo curar paralíticos, já viu Cristo curar leprosos, mas neste momento aqui, ele fala, eu não estou conseguindo entender o que o senhor quer. Parece que Tiago, ou Filipe, ele era um administrador, uma pessoa responsável, pegar o dinheiro com o Tomé e utilizar o dinheiro, empregar o dinheiro, alimentar os discípulos por onde eles estavam andando, com as ofertas, né? Com o dinheiro recebido, com o dinheiro que eles tinham, doação até da própria mãe ou do pai de João e do Tiago, né? Zebedeu. Então, usar o dinheiro, ele era um pouco, talvez, pragmatismo, mais realista. E ele fala, ó, nem se a gente juntar tudo que a gente tem, a gente não tem dinheiro suficiente para comprar. É impossível. Irmãos, é aí que Jesus entra, né? Eu gosto de Jesus e peço para Ele agir na minha vida no ordinário. Tem gente que só quer o extraordinário de Deus. Mas todas as vezes que disserem para você que é impossível, entenda, só Deus pode fazer. Quando Filipe fala para Jesus, Jesus, não tem como, nem 200 denários, que é um salário do dia, quer dizer, quase o salário de um ano, que era 360 e poucos, né, o ano. Então, mais da metade de um ano de serviço do trabalhador, não dá para comprar pão para essa multidão. 5.000 homens. Há quem diga que tinha pelo menos o dobro, ou no mínimo o dobro, ou o triplo que está aqui escrito. 5.000 tinha 10.000 ou 15.000 pessoas ali, ouvindo Jesus falar, entre crianças e mulheres. Né? E esses homens aí que já estão contados como 5. Jesus estava experimentando Filipe. Então, às vezes, os problemas vêm na nossa vida, pode ser uma prova de Deus. E, às vezes, a gente, quando não sabe o que fazer, irmãos, ao invés de dizer que é impossível, é melhor a gente falar assim, vamos orar. Eu tenho um amigo, né, que, um amigo não, é um amigo, mas é meu sogro, eu queria ocultar, mas já vou falando. Meu sogro, muitos dos problemas, ele falava assim, vamos orar. Irmãos, isso é um hábito lindo, isso é um hábito que o crente tem que ter. É hábito de cristão. Veio a dificuldade, não entra em desespero não, a coisa está feia, está complicado. Vamos orar. Vamos falar com o Pai. Vamos falar com Deus. Até um jeito, eu já falei, sobre evitar fofoca.
É quando alguém vem falar de alguém para você, você fala assim, vamos orar por ele? O fofoqueiro vai parar de trazer fofoca para você rapidinho. E outra coisa, não tem nada a ver com o assunto, mas a fofoca é algo que contamina todo mundo. E a fofoca, ela não perdura se não tiver eu e você para escutar. O fofoqueiro precisa de um ouvido para que escute a fofoca. Porque se você fala uma fofoca para alguém e a pessoa não está nem aí para aquilo que tu está falando, a pessoa fala, nem está escutando o que eu estou falando. Então, isso não faz efeito. Mas quando nós nos preocupamos, aí a pessoa cresce em nós. Quando a gente, é mesmo? Conta mais. Então, o fofoqueiro precisa de alguém que espera, agora vai contar. Agora eu vou descobrir os podres daquele irmão, daquela irmã. Não, irmão, a gente tem que chamar para orar, que aí o fofoqueiro para. Então, Jesus só queria testar. Jesus já sabia, né, do que Jesus ia fazer. Não podemos ser como Filipe neste caso, como alguém que duvida, que se torna incrédulo, que não consegue ver o sobrenatural. Jesus fez tanta coisa extraordinária que parece que virou comum, que parece que... Não, irmãos, agradeça a Deus por cada manhã que você acorda, você abrir os seus olhos, você fala, Deus, obrigado por mais um dia. Quando você completar aniversário, para de besteira, tem gente que não quer envelhecer. Eu já vi gente dizer, eu quero morrer novo, porque eu não quero morrer velho. Eu falo, ele não quer falar, ele fala velho, irmão, é enrugado, cabeça branca. Eu não estou nem aí, minha cabeça já é branca, já tem tanto tempo, que eu não estou preocupado muito com cabelo branco, não. Então, quanto mais velho eu ficar, significa que mais vivi, que mais eu fui abençoado por Deus, por longevidade. Então, enquanto eu estiver sendo útil para Deus, enquanto eu estiver consciente do meu ministério, eu quero ficar ministrando a palavra. Posso não ser o pastor da igreja, mas eu posso estar numa igreja, de vez em quando dou a benção apostólica, de vez em quando veio uma palavra, né? Falar de Jesus, mostrar o exemplo de homem de Deus, porque Deus vai permitir que eu permaneça na sua presença até os fins da minha vida, até os fins dos meus dias. Irmãos, que Deus guarde a sua mente, que Deus guarde o seu coração, que Deus te preserve a sua alma, louvado seja o nome do Senhor, crente, sem desviar. Parece que Filipe está um pouco desviado. Lá no capítulo 12, tem a visita dos gregos. Nessa, Filipe, os comentaristas denigrem Filipe aqui, mas eu prefiro não denegrir. Os comentaristas dizem que ele não sabia o que fazer, foi até André, e André apresentou a Jesus. Mas o texto diz que ele foi até André, e depois os dois foram a Jesus apresentar os gregos. Jesus não repreende eles, Jesus prega para os gregos. Jesus está falando aqui já dos últimos dias, do que ia acontecer com ele. Ora, aqui versículo 12, capítulo 12, versículo 20 e 21, vai falar aí que alguns gregos, né, subiram para adorar, juntamente com eles aí, com os judeus, e se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida, da Galiléia, e lhe rogaram, Senhor, queremos ver a Jesus. Então, eles queriam conhecer Jesus, ouvir Jesus. Né? E eles facilitaram essa estadia de Jesus. Eu não quero denegrir ele aqui, porque nos outros textos está claro que faltou fé. Aqui ele faz a mesma coisa, ele só não vai direto a Jesus, mas ele vai até André, e depois de André ele segue com André para apresentar a Jesus. Aqui já é a última Páscoa. Jesus vai participar da última Páscoa. Lá no capítulo 14, o Filipe também vai falar lá no cenáculo. No capítulo 14, versículo 4, Jesus está falando que vai para o céu e fala assim, vocês sabem o caminho.
Eu vou voltar para o Pai. Vocês sabem o caminho. Aí, o Tomé faz a pergunta que os 12 queriam fazer. Senhor, não sabemos para onde vai. Como é que nós vamos saber o caminho? Então, Tomé também mostra um pouco de incredulidade aqui, né? De dificuldade. Aí, no versículo 5, né? O que o Tomé fala, né? No versículo 6, Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, para encontrar Deus, para encontrar o caminho, tem que estar em Jesus, né? Senão não consegue. E Jesus, no versículo 7, se vós me tivesse conhecido, conhecieis também o meu Pai. Desde agora conheceis e o tendes visto. Aí vem o Filipe mais uma vez. Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. E Jesus, ele mostra aqui um pouco de, não de decepção, porque Jesus conhece, mas mostra para ele mesmo: pera, você não me conhece? Você não está comigo já há tanto tempo e você não sabe quem sou eu? Você não vê o Pai? Quem me vê, vê o Pai. Credes em mim, credes que eu e o Pai somos um, pelo menos por causa das obras, as mesmas obras que eu tenho feito. Então nós vemos aí também essa dificuldade dele de duvidar, de não conhecer, de não entender. Mas aqui também é um momento de tirar dúvidas, né? Não está acreditando, não está confiando, não está entendendo. É melhor perguntar do que ir para casa com a dúvida, né? Então, Filipe pelo menos fez isso. Foi ousado em perguntar. Então, essas são as apresentações de Filipe dentro do Evangelho de João. E é lá no Evangelho de João o único que nós podemos conhecer. Irmão Alain, por favor. Vamos louvar. Estamos encerrando o nosso culto nessa noite. Deus abençoe. Vamos fazer uma oração? Agradecendo a Deus. Faça uma reflexão. Como é que você foi chamado? Você está mais devagar ou está insistindo mais em conhecer a esse Jesus? Vamos perseverar, irmãos, em conhecer. O povo estava sendo derrotado lá em Oséias, porque o povo não estava mais buscando. Então, que prossigamos, corramos e prossigamos em conhecer a Deus. Essa é a nossa temática. Assim nós não seremos destruídos. Seremos destruídos por falta de conhecimento. Então, busque o conhecimento. Seja um bereano, alguém que ouve a palavra pregada pelo pastor, anota e investiga em casa. Amém? Eu gosto de incentivar a igreja a ler a Bíblia, porque cada vez que a igreja lê a Bíblia, mais difícil fica para os pregadores enrolar aqui em cima do púlpito. Você acredita nisso? Porque tem pregador que fica sapateando, lê um texto, fala outra coisa. Ele lê um texto falando de salvação e vai falar de viagem que ele fez, vai falar da vida dele. Ele esquece de falar da salvação. Então, o certo é ler a palavra e pregar dentro do texto, pregar na palavra. Amém? Então, que Deus abençoe, que Deus te dê graça, que Deus dê visão, que Deus abençoe teu ministério, que você seja acordado, despertado para ser um apóstolo. E mesmo olhando para Filipe, eu fico feliz da forma que ele foi para Jesus. Mas esses procedimentos em João que estão relatados é exemplo para mim e para você, que crente velho não significa crente melhor. Pode ser um crente cético. Olhando do lado humano, sendo bem consciente, realista, realmente, alimentar uma multidão no meio do mato, não tinha comida ali perto, não tinha mercado. Era difícil. Então, apavorou aí o Filipe se apavorou e acabou entregando aí a falta de fé. Mas
Jesus multiplicou pães naquele dia e alimentou aquela multidão. Louvado seja o nome do Senhor. Pai querido, Pai celestial, Tu és o Deus poderoso que pode soprar as cinzas do nosso coração, fazer com que o crente velho seja rejuvenescido, conforme está em Isaías, que os jovens vão ter visão e que os velhos vão correr e vão ter o entendimento, Pai. Em nome de Jesus, abençoa os anciões, abençoa aquele crente que já tem muito tempo de igreja e já está ficando muito acomodado, que está ficando muito quieto no seu canto, que não se encanta mais quando alguém se converte, que não se preocupa mais em falar em línguas estranhas, em ser renovados pelo Teu Espírito Santo, que eu e a Tua igreja não venhamos nos conformar com este mundo, mas que a palavra do Senhor venha transformar a nossa mente, que a nossa mente seja uma mente de Cristo, que nós sejamos renovados a cada manhã, assim como as Tuas misericórdias são renovadas. Pai Santo, abençoa o Teu povo em nome de Jesus. Amém.